escalação, mas também em relação à postura e estratégia de jogo para enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que também joga no sintético e também joga com 3 zagueiros, a exemplo do Palmeiras. Então, pois é, essa é uma boa questão, né, sobre o time. O que aconteceu? E aí a gente abriu a live de quarta-feira, depois daquela tragédia, falando isso. Pô, não é possível que a gente que está aqui fazendo live sabia que o Palmeiras ia entrar como entrou, e o São Paulo não sabia, entrou meio bolão lá e tomou de 5. Uhum, O jeitão do jogo de amanhã, desse domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é meio parecido, por vários uhum, aspectos. O Atlético Paranaense é um dos melhores times desse momento do campeonato. E tá exato. tá tá aí enlouquecido por essa vaga na Libertadores. Tá ganhando, tá Uhum, jogando bem, faz 4 jogos que não perde, né. Tá aham, numa corrida de recuperação aí. Joga com 3 zagueiros, tem um time forte, físico. uhum, Joga no gramado sintético, é, joga na sua casa. Tem o São uhum, Paulo como um puta de um rival dele. uhum. Então, o São Paulo teve aí, o Dorival e todo mundo, Arnaldo, teve 2 sinais. O jogo contra o Goiás, que os caras encararam como uma final e o São Paulo não perdeu, e o jogo contra o Palmeiras, que todo mundo viu que foi. É hora de ter aprendido, não? Sim, eu acho que são duas experiências das derrotas, uma derrota e outra goleada, um vexame, que tem as suas semelhanças, mas também tem as suas características específicas. Eu acho que as semelhanças ficam em conta da desmobilização. As características específicas é que o São Paulo contra o Palmeiras foi muito mal preparado taticamente também. Foi um desastre a armação do jogo por Exatamente. parte O time não da entrou em campo técnica, com a repetição do, postura, do mas jogo contra o Grêmio, principalmente a organização sem do o Dorival Pablo foi Maia, horrível. para enfrentar o Palmeiras. Então, para esse jogo contra o Atlético, são 2 os desafios, né? Ah, e, na verdade, eu coloco 3. A mudança de postura em relação a você estar minimamente focado no jogo depois do título da Copa do Brasil, a mudança de escalação e talvez a mudança tática, uma mudança que o Dorival reluta muito em fazer, né? Nas suas variações, ele troca bastante jogadores, mas não exatamente esquemas táticos, e talvez ele tenha que fazer alguma adaptação por conta do adversário. Só um adendo importante: o Atlético Paranaense só não é igual ao Palmeiras, taticamente falando, por conta de uma situação específica e que pode implicar numa mudança ou não da parte do São Paulo. O Palmeiras jogou contra o São Paulo com 2 atacantes, Breno Lopes e Hendrick, né? 2 atacantes, 3-5-2, como se falava. O Atlético joga no 3-6-1. O Atlético só joga com um atacante, que é o Pablo. O Atlético não joga com dupla de atacante. O Atlético tem um bolo no meio. E nas alas tem 2 atacantes de alas. É diferente. O Pablo não joga com um companheiro que poderia fazer com que você atuasse com 3 zagueiros e um cara na espera. Né? Contra o Palmeiras, o São Paulo deveria ter jogado com 3 zagueiros e fez tudo errado. Contra o Atlético, não necessariamente, porque o Atlético joga com um cara enfiado, o Pablo. Então, se você coloca 3 zagueiros, você vai ficar com um zagueiro meio sambando. A questão contra o Atlético é meio campo, que o Atlético tem, além dos 2 volantes, 2 meias criativos. O Zapelli, argentino, muito bom jogador, jovem, tem sido convocado para a seleção argentina, e o Vitor Bueno. Os Ele dois mesmo. encostam no Pablo, mas eles não são atacantes. Então, isso pode implicar em alguma, digamos assim, na não adoção de novo da linha de 3 zagueiros, porque não é exatamente com 2 atacantes que o Atlético jogue. Embora o recurso da bola alta, assim como o Palmeiras tem, e o jogo pelos lados, isso é muito comum nas duas equipes. O Atlético joga muito pelos lados e tem a bola aérea muito forte. Então Então, vamos fazer o seguinte, ó, você falou imagine. sobre 3 mudanças: É, postura, escalação e tática. certo. Vamos qual que a gente fala primeiro? A postura eu acho que pode ser a primeira, mas que é o mais óbvio e, entre aspas, o mais simples de. Simples, não digo, mas o mais evidente, né? Aquela Certo. coisa do não acabou o ano, tem que fazer ponto ainda. As Tem uma férias só camisa estão. que você está vestindo que é de uma coisa importante, você não pode jogar fora um negócio desse. E acho nesse primeiro tópico, a mudança de postura,
de fato, são poucas as vezes que o São Paulo do Dorival atua 2 partidas seguidas desfocado, né? Então, jogou contra o Goiás, foi mal. Contra o Grêmio já teve uma resposta. E outras situações. Jogou desfocado contra o Curitiba, conseguiu ganhar mesmo assim. Jogou contra o Corinthians. Então, nós não tem grandes exemplos de desmobilização contínua. A grande questão nesse aspecto da motivação é que o jogo para reagir é de novo fora de casa. Esse é um dificultador, né? Porque o Sim. aspecto da mobilização e foco quando joga no Morumbi é quase automático. Mas, enfim, eu acho dos 3 o mais fácil de ser resolvido, o aspecto da mobilização. E a conversa, teve conversa lá. Teve. Foi em cima disso, de posturas? Importante, hein, ou galera? também das outras questões, escalação e tática? Aliás, fala um pouco dessa conversa aí. Sim, acho que a conversa teve que acontecer, né? Ninguém passa 5-0 para o rival achando que tá tudo bem, embora todo mundo tenha. Se você reparar, o que mudou essa semana, todo mundo quieto, né, Tirone? Ah, não, ninguém divulgou. Embora já tenha sido lançado o documentário em pré-estreia, todo mundo ficou quietinho lá do título da Copa do Brasil, ninguém fez postagem ali, ninguém fez não sei o quê, todo mundo quieto, ninguém deu entrevista, né? Sim, Então silêncio total. a lavagem de roupa suja aconteceu, e aí acho que ela tem. Claro, o aspecto do ano não acabou, né? Mas tem um aspecto também que atinge mais o terceiro do que o segundo elemento, mais a questão da mudança de estratégia para jogos fora de casa do que necessariamente intervenção na escalação, né? E acho que o que aconteceu, e a gente percebeu pela entrevista do Dorival, e foi assunto a semana inteira, foi o time fora de casa inexiste. E não deu certo, o que a gente fala sempre aqui. Sim. E a estratégia de jogar da mesma forma dentro de casa e fora de casa não funcionou. E aí, assim, né? O São Paulo tem hoje lá, a gente sempre fala, um interlocutor que trabalhou com futebol efetivamente, o Muricy, que quando treinava o São Paulo, no Brasileirão de Pontos Corridos, que o São Paulo não tem conseguido fazer, curiosamente, bem com ele como supervisor, muitas vezes, sobretudo nos confrontos mais difíceis, o São Paulo ia para buscar um ponto fora Sim, e às vezes sim. trazia 3. Isso. Essa coisa que também não é muito simples, mas é o mantra para o jogo com o Atlético. Buscar um ponto para, se a partida se apresentar, trazer 3. O São Paulo estava indo, em tese, buscar 3 e voltava com o saco vazio. Basicamente, isso estava acontecendo. Então, as preocupações defensivas, as questões com a bola parada, a questão do contra-ataque, tal, são coisas trabalhadas. E o Dorival, mesmo que ele tenha passado muito tempo sem reconhecer essa falha gritante no trabalho dele, ele foi obrigado a ouvir coisas sobre isso. Sim, e isso passa também por. Ainda bem, né? Tomara que ele bota um time defensivo hoje, Precisa né? ter a bola, propor, não sei o quê. Porque o cenário de toda a derrota do São Paulo fora de casa foi mais ou menos essa. Até do Palmeiras. Se tá com a bola, tá com a bola, tá com a bola, perde a bola, gol. Pois é. Essa é a discussão sobre essa estratégia. Não funcionou o ano inteiro fora de casa. Por mais que tenha um jogo ou outro da Copa do Brasil, foram hoje, evidentemente, as exceções, Palmeiras e Flamengo, com as suas circunstâncias, esporte, e não a regra, né? Então, e até porque o Atlético é um time curioso, que tem muito jogador no meio de campo, mas também não tem nenhum. O Atlético é um time que, aliás, que há muito tempo com vários treinadores, ele sabe jogar das duas formas: com a bola e dando a bola para o adversário, jogando no erro. Ainda mais com os alas pontas, com o Coelho e o. Ainda bem que a Rafinha não vai jogar hoje. Lá, que adoro ele, Canóbio. Que é o ala esquerdo, né? Que é atacante e está jogando de ala esquerdo. Ainda bem que o Rafinha não vai jogar, hein? Senão... Pois é. Bom, então essa é a parte estratégia. Teve reunião, os caras falaram desse jeito, não vai ter jeito, vai ter que mudar a postura fora de casa, que é a estratégia de como, a tática, vamos dizer assim, de como encarar esse jogo. E por fim, vamos para a escalação. Já adiantamos aqui, todo mundo já sabe, o Rafinha não joga, deve jogar o Natan. O Pablo Maia não volta, portanto, o Gabriel Neves ou qualquer outra mudança que o Dorival tenha feito ao longo do jogo lá contra o Palmeiras. Então, não só joga o Gabriel Neves, enfim, joga o meio campo daquele Pablo Maia, Alisson, e aí a gente vai discutir mais um, e aí o substituto do Lucas é uma questão, se vai ter ou não centroavante é uma questão, Rames é uma questão, Nestor ou Michel Araújo é outra questão, Wellington Rato é uma questão, enfim.
qual deve ser a escalação? Tem o Arboleda, né, que pode estar voltando. Não vai jogar ainda. Não vai, ainda nem, mais nem com a viajou. volta. Não, ainda mais com a questão do sintético. Sintético, é verdade, ainda bem. Quem tem alguma chance, tem treinado super bem, ainda não jogou, mas teria alguma chance com uma possível linha de 3 seria o Ferrares. Ferrares viajou de novo. Os zagueiros são o Diego Costa, o Beraldo, o Alan Franco e o Ferrares. Esses são os zagueiros na delegação, né? O que pode acontecer, além de o Natan no lugar do Rafinha, é a troca do outro lateral, sim, o Wellington no lugar do Caio Paulista. Por conta do ala direito. É possível, não é uma certeza, mas é possível. E aí, Tironi, do meio para frente, além do Pablo e do Alisson, poucas certezas. O Michel Araújo deve ganhar nova chance, porque foi um dos poucos que se salvou contra o Palmeiras. Não é de hoje, não. E quem tem também praticamente a vaga garantida é o Luciano, sem Caleri e sem Lucas. Para o São Paulo ter algum jogador que defina. E como o substituto do Lucas normalmente é o Rato, que vive má fase, o São Paulo não deve jogar com ponta direita dessa vez. Nem Lucas, nem Rato. Aí a questão é, além de Pablo Maia, Alisson, Michel e Luciano, quais seriam os outros 2 jogadores, né? Para compor. E quem tem alguma chance de começar, enfim, depois de muito tempo, é o Erisson, fazendo dupla com o Luciano. É a possibilidade. Em vez do David, o Erisson. E em vez do Rato, talvez o Nestor. Poder fazer um quadrado no meio de campo, com uma dupla de atacantes, Luciano e Erisson, fazendo esse tipo de... É quase um espelho para o Atlético sem ter o terceiro zagueiro. Então é isso, né, galera? Eu acho que o jogo de hoje é extremamente difícil aí, tá? Bem difícil mesmo, né? Eu não sei se o São Paulo ganha o jogo de hoje não, cara. Sinceramente, corre risco aí de perder. O Atlético é um dos principais mandantes, gramado sintético. Então vai jogar nos erros do São Paulo. Dorival, se errar a escalação, o São Paulo vai tomar outra saraiva. E espero que não, né? Eu espero que não, que o São Paulo dê esse final de semana bom pra gente aí. Mas, cara, depois de vir de 5-0, mano, depois de vir daquela humilhação, né? Então bora ver. No São Paulo também gosta de aprontar pro lado bom às vezes, né? Então, quando a gente menos espera, os caras vão lá e ganham uma vitória aí, que seria importantíssimo na tabela pro São Paulo. Então é isso, galera. Vamos acompanhar aí. Vai ter o pós-jogo hoje no canal, valeu? Todos os caras aí, Arnaldo Tirone, link do canal deles aqui na descrição, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta a opinião do jogo aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!